Mano, o Corinthians ganhou de São Paulo e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Muito legal ter o Bidon e o Garro. Lembra que eu falei isso do jogo da Libertadores? Só que, pra você jogar com esses dois jogadores leves, o Yuri também é correria lá pra frente, tá? Você joga com dois jogadores leves, né? Jogadores de muita técnica, que não são de bater, de corpo. Você vai precisar de alguém pra ajudar ali no meio campo. Você tem o Ranieri, mas você precisa de mais um. E eu falei, era o André. Só que o André tava muito mal no jogo da Libertadores. Então ele falou que ele tá jogando bem abaixo. Tem algumas notícias de que ele talvez esteja com um problema fora do campo, que a gente não sabe quem, a gente não vai se meter nisso, mas claro que isso influencia no jeito que ele está jogando, pode estar atrapalhando ele, tanto que ontem eu não sei se ele estava suspenso ontem, mas ontem ele não jogou, e eu acho que talvez tenha sido opção do treinador, mas a opção de corrigir isso foi com o Carrilho, e o Carrilho jogou muito bem. Então quando você joga com o Carrilho e Ranieri bem, o Carrilho controlou super bem o jogo, ajudou na saída de bola, você libera o Breno e o Garro para serem mais criativos, para jogarem mais do jeito dele. O Bidon tava muito à vontade, tava suspenso, né? É verdade. Cara, e o Carrillo, quando quer jogar, ele joga muito, né? Realmente aí, ele, quando tá afim, joga demais. Suspenso. Mas a solução foi colocar o Carrilho. E com o Carrilho, melhorou. Vocês gostaram mais do Carrilho? Bidon marcou, mas eles estavam mais à vontade ontem. Eu achei que o meio campo do Corinthians funcionou melhor nessa formação. O Carrilho às vezes joga quando quer também, mas ele jogou bem. Eu acho que até o Diniz falou um pouco do Carrilho, não falou? O gol do Mateuzinho, que é um golaço, quem é que desliza e cai de bunda no chão? É o Ferreirinha. Por que o Ferreirinha estava correndo atrás dele lá para marcar? Então, cara, nem o Paris Saint-Germain, eu não estou comparando, tá? Estou falando que nem o Paris Saint-Germain joga desse jeito. O Paris Saint-Germain bota 3 caras no meio campo. É Fabiano Ruiz, é Vitinha, é João Neves. Às vezes um deles não tá, mas bota outro cara no meio campo. Até o Paris Saint-Germain. Porque o São Paulo Futebol Clube acha que pode abrir mão de um jogador de meio de campo e jogar com 4 atacantes em Itaquera. O Arthur, ele criou uma oportunidade lá no primeiro tempo, que é a definição do Arthur, que eu venho falando aqui. Muito bom jogador, muito rápido, tem drible, rouba a bola. Na última coisa que ele tem que fazer, ele estraga tudo. Ontem ele tentou dar um drible a mais, era só cruzar pra dentro da área, velho. Repara, é muito frequente isso. Então aqui se popularizou falar tomada de decisão, que era uma coisa que a gente não usava nos anos 90, né? Agora a gente fala tomada de decisão. Ele vai muito mal na tomada de decisão. Toda vez, repara, chat, a última coisa que ele tem que fazer, ele geralmente erra. 3, 4 oportunidades de gol. Como o Corinthians criou. O Corinthians criou muitas oportunidades. O Roberto perdeu um gol na cara do Rafael. O Rafael defendeu com o pé. Então acho que o Corinthians jogou muito mais que o São Paulo e mereceu a vitória. O São Paulo está longe daquele São Paulo do Crespo. É bem verdade falar isso, que é verdade mesmo. O São Paulo só está lá em cima porque no começo do campeonato o Crespo venceu 4 jogos seguidos. E está se mantendo lá em cima por conta disso. Agora, eu não vejo nenhuma evolução no time do São Paulo, evolução técnica, o time inventando alguma coisa em termos de dinâmica de jogo. O São Paulo não tem isso. O Diniz, aí eu quero ver os jornalistas hoje perguntar para o Diniz o que ele está fazendo para manter o mesmo time, a mesma escalação, descansado. Quarta, domingo. Aí os jornalistas não vão poder mais fazer aquelas perguntas idiotas, né? Então você vai poupar porque o jogo foi muito desgastante, o ambiente, a atmosfera estava muito ruim. Mas isso aí tem que plantar os próprios técnicos. Não, veja bem. Quando o jornalista pergunta isso, é porque ele está sem noção. Pelo amor de Deus. Quarta e domingo, o Diniz está jogando aí, o time descansado, jogou muita bola, poderia ter feito 4 ou 5 gols, Xará, que seria um placar normal. Teria sido um placar normal, pelo que o Corinthians criou. Então acho que o clássico hoje saiu o vencedor, que é o Corinthians, merecidamente, pelo que fez dentro de campo. Outra coisa, o Corinthians jogou muito à vontade. Esse vídeo aqui hoje vai em especial para os torcedores que no meu último vídeo falaram que eu tava maluco, que eu era corintiano, porque eu falei que se não tomasse cuidado a gente ia tomar um vareio dos caras hoje. Isso vai especialmente pra vocês. Vocês acham que eu sou maluco ainda? Ou vocês que vivem em Nárnia? Porque não é possível, porra. Eu avisei, mano. Eu avisei. A gente tomou um banho de bola do Corinthians hoje, velho. Um banho de bola. Eu não tô falando do placar, não. Não vem falar de placar pra cima de mim. Porque os 2 gols que a gente fez foram de 2 falhas dos caras. 2 desatenções, inclusive um gol contra, pô. Mais um jogo que o São Paulo não cria absolutamente nada. E com os titulares. Porque no último jogo falaram, não, que a gente tava com as reservas, não sei o quê. E agora, mano? Vocês vão falar o quê? Olha a facilidade com que o Corinthians jogou contra nós hoje, mano. Olha a facilidade. Os caras jogaram em rotação mediana. Eles nem estavam em rotação alta. Pega os 3 gols dos caras, mano. Principalmente o segundo do Mateuzinho e o terceiro do Bidon. Eles fizeram o que quiseram com a defesa do São Paulo, mano. Fizeram o que quiseram, inclusive. Meio de campo e defesa do São Paulo hoje completamente inexistentes, inoperantes, mano. Era um vazio naquele pedaço do campo, mano.
E, pô, eu vou me desculpar aqui também, que eu tô revoltado, porque acharam um absurdo o que eu falei no último vídeo. E, mano, eu queria estar aqui comemorando com vocês, velho. Eu queria estar feliz com a vitória. Só que não dá pra acreditar nesse time do São Paulo. Como que a gente vai acreditar que os caras vão chegar em Itaquera, fazer um belíssimo jogo, sendo que é um estádio que a gente ganhou uma vez na história, com todos esses últimos jogos do São Paulo jogando futebol ridículo, mano? Como que vai acreditar, velho? O Corinthians colocou o São Paulo na roda pra fazer esses 2 golaços. Defesa afastou, a bola ficou com o Carrilho, que recomeçou com o Gabriel Paulista. Passe pra trás, gatilho de pressão. E isso se tiver encaixado, né? Não adianta os 2 atacantes saírem correndo pra frente pra pressionar. Lembrando que o jogo tava 1 a 1 e o Carrilho só dá um passinho pro lado pra se desmarcar e receber o passe sozinho. Muito espaço pra pensar. O São Paulo tá muito espaçado. Carrilho arrasta a bola, dá o tapa pra abrir no Mateuzinho e anda pra frente como se fosse fazer ultrapassagem por dentro. Mas no meio, trava e aproxima pra tabela. Consegue o espaço e o tempo perfeito pro Mateuzinho devolver de primeira. E ele sim, ultrapassar nas costas do Enzo. A defesa do São Paulo não balançou. A bola do peruano é maravilhosa. Em velocidade, o Mateuzinho ameaça cruzar e corta. O Enzo escorrega. O Sabino não diminui, o Mateuzinho tira pra direita e dá uma paulada pra fazer um golaço. Pouquinho tempo depois, de novo, Corinthians atrai o São Paulo. Agora o Gustavo Henrique com bola. Não coloquei o nome porque pouco importa. É um 3-2, superioridade. Já volto ali, mas olha o Luciano e o Danielzinho ali no meio, não marcando ninguém. O Ferreira... Cara, e realmente, o São Paulo deu muito espaço pro Corinthians, o Corinthians fez o que quis, né? E poderia ter feito uma goleada ali histórica, né? Mas realmente aí parece que o time até tirou o pé, né? De olho no Mateuzinho e o Bobadilha acompanhando o Garro. Aqui é bobinho, gente. Gustavo Henrique no Carrilho. Arthur fica correndo, Carrilho devolve no Gustavo Henrique e abre aqui no Bidu. O Ranieri aproxima por dentro. O Luciano e o Bobadilha só olham bola. E o Garro faz o movimento pra sair nas costas dos volantes. O Cedric tá longe, demora pra diminuir. O que dá tempo do Bidu levantar a cabeça e ver a movimentação do Garro. O Danielzinho ali dormiu. E aí é na qualidade do lateral do Corinthians um passe espetacular. É atrair os caras pra achar espaço. Até a movimentação do Lingard abrindo pra trazer o Dória faz diferença. O Garro recebe livre na meia esquerda. O Bidon lá na direita até tava sendo acompanhado pelo Enzo. Mas o Yuri ataca a profundidade, fazendo o Sabino andar pra trás, o Enzo largar o Bidon e fechar pra proteger o gol. O carro vai carregando, segura até o limite. Quando todo mundo afunda, passe pra trás na entrada da área. Aí o Bidon domina, ajeita e uma chapada aberta pra fazer mais um golaço. Nesse gol do Corinthians, esse jogador vai ser muito mais importante do que parece. O Lingard vai te provar que o futebol se joga sem bola. Quando o Corinthians se arruma pra atacar, ele forma uma dupla de ataque com o Yuri Alberto. Aí, ao invés dos zagueiros terem uma sobra contra um único atacante, fica um mano a mano, 2 contra 2. Aí olha só o que ele vai fazer. Só não esquece de seguir o perfil se quiser ver a parte do futebol que se joga sem bola. Além do mano a mano dos zagueiros, os laterais também vão grudar em Bidon e Bidu. E é bem por aí que a história do gol começa a se desenhar. O que o Arthur tá conferindo aqui é que o Cedric ainda tá longe do Bidu. Então ele pressiona o Gustavo Henrique ao mesmo tempo que fecha essa linha de passe pro lateral do Corinthians. Ele induz o jogo pelo meio e pelo menos ele ganha um pouco de tempo pro Cedric chegar na marcação. Eles ainda nem sabem que tudo vai sair pela culatra em poucos segundos. Pois é, porque o Lingard vai se aproveitar da marcação individual e vai se movimentar arrastando com ele a marcação do zagueiro até muito longe da posição original. Desestrutura a zaga toda. Aí o Bidu, malandro, ameaça o passe nele pela paralela, mas é só pra induzir o bote do Cedric errado, vira o pé e encontra o Garro com um latifúndio pela frente. Já tava tudo armado. Aí o Garro temporiza e encontra um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro de frente pro gol. É saco. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians. O Corinthians que realmente jogou muito bem, conseguiu controlar a partida. Teve 2 gols ali do São Paulo, mas por erros do próprio Corinthians, né? Realmente ali poderia ser uma goleada. O Corinthians controlou a partida completamente e colocou o São Paulo na roda, né? Porque poderia ter feito 4, 5, 6 gols ali tranquilamente. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!